Boa noite, pessoal. Nós vamos resolver o problema que foi passado na semana 7 de algoritmo e estrutura de dados sobre grafos, né? O professor ele colocou um arquivo lá que ele já faz a inserção de grafos, já faz, mostra os grafos e inclusive tem uma função de percorrer o grafo. No caso do exercício, ele quer que nós criemos uma função de remover um grafo do conjunto, tá? Então primeiro eu vou mostrar aqui na tela, eu desenhei esse grafo aqui, que a gente vai trabalhar com ele para exemplificar. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse vértice A. Esse vértice A, ele está ligado a outros vértices. Então esse vértice A ele se comunica com B, com C e com D, tá? Então ele possui essas arestas aqui que faz a interligação dele com esses três vértices aqui. Por sua vez, o D ele se comunica com E, com C, com A e com F, e assim por diante. Primeiramente, nós vamos construir, vamos adaptar a funcionalidade feita pelo professor, porque no caso do exercício que o professor deu, ele chama a função e já coloca valores pré-definidos. O que é que a gente vai fazer nessa primeira função de inserção? Nós vamos colocar valores a partir do teclado. Então o sistema ele vai gerar um menu para o usuário, tá? Onde ele vai escolher a opção de inserir o grafo e na funcionalidade de inserir o grafo, ele vai pedir o vértice que você quer criar e vai pedir as arestas, tá? As arestas são exatamente essas ligações, ou seja, qual é o vértice? Digamos que eu já esteja criando o vértice C. Qual é o vértice que eu estou criando? C. E quais são as arestas? As arestas dele é A, D e F, que são os três vértices que ele se comunica, tá? Depois vai ter a função de remover grafo, que a gente vai ver como é que ela depois como funciona, e mostrar o grafo. Então, passando aqui pelo meu código, vamos começar pela função de inserir grafo. Eu criei um pequeno menuzinho aqui, tá? Vocês podem ver que é um menu de escolha do usuário. Esse menu ele fica dentro de uma estrutura while que vai se repetindo até determinada condição. No caso, a condição para encerrar é a condição número 4, tá? Então, para inserir o grafo, o usuário escolhe a opção número 1, ele faz a leitura da variável de opção aqui, e se for o número 1, ele entra na funcionalidade de inserir o grafo. Então, para inserir o gráfico, primeiramente, ele cria um array vazio, completamente vazio, chamado arestas, tá? Vértice vai ser uma função, ou vai ser um input, que ele vai dizer qual é o vértice. A, B, no caso eu estipulei aqui o vértice C por letra. Por isso que eu já usei no final um upper, para que ele sempre coloque o vértice em letra maiúscula, tá? E as arestas, ele vai ser um array, ou seja, porque o vértice ele pode ter mais de uma aresta. Então esse array, o que foi que eu fiz? Como a aresta é a indicação com quem o vértice está se ligando, então eu utilizei uma função upper para deixar todas os vértices, as arestas, letra maiúscula também, porque ele equivale a um vértice que você está se comunicando. Usei também uma função strip para que ele dê uma limpada na variável, que pode ser que o usuário digite, por exemplo, esteja cadastrando o vértice C e coloca uma aresta, o D, mas coloca o D com um espaço. Então eu limpo os espaços antes e depois do caractere. E o split. O split é a função que vai pegar vários caracteres separados por vírgula, tá? E vai cortar esses caracteres na vírgula e transformar no array. Ele vai pegar todos os caracteres que estão lá e transformar no array. E jogar
para a variável arestas. Aqui eu faço o seguinte teste, olhe bem. Quando eu leio a variável arestas e não digito nada, deixo em branco, o que é que vai acontecer? O Python, ele de qualquer forma, ele cria, quando você deixa a variável em branco, ele cria um espaço na variável em branco, tá? Então, acontece que a função insere vértice, ela não aceita um array vazio, ou seja, um array com uma posição em branco. Dá erro na hora de executar. O que foi que eu fiz? Eu fiz um teste para saber se o primeiro elemento desse array é um caractere vazio, é uma string vazia. Se for uma string vazia, o que é que ele faz? Ele vai dizer que arestas é um array vazio, como ele era no começo. Aí sim, ele manda para a função insere vértice, o vértice que eu quero criar e as arestas. Aí vamos lá para a função que ele chamou. Então aqui eu tenho a função insere vértice, ele recebe o vértice, as arestas que eu enviei e inicializa a variável grafo, que é um dicionário. Isso aqui é um dicionário. Você lembra que eu pedi a vocês para estudarem dicionários, tá? Então, primeiro a gente faz uma busca para ver se existe esse vértice, já existe esse vértice dentro do dicionário. Então essa função keys, que é a função chaves, ou seja, o dicionário é o quê? O dicionário, a grosso modo, é como se fosse uma lista identificada. Existem identificadores. Então ele está perguntando assim, se existe esse vértice nas chaves desse dicionário. Se existir, o vértice já existe. Se não, ou seja, se a aresta que eu estou criando não foi posta, ou seja, não está colocada no dicionário, não for menor ou igual a que está no grafo, ou seja, a chave que já está no grafo, se ela não for menor ou igual, ou seja, se ela é maior, então ele diz que a adjacência é incorreta. Por quê? Porque a adjacência de um vértice tem que ser um vértice que já está criado. Você não pode colocar uma adjacência de um vértice que não foi criado ainda, ou seja, um vértice maior. Ele tem que ser um vértice menor. Tá? Ou seja, aqui no caso ele colocou if not, ou seja, se a aresta que você está passando não for menor ou igual que a chave que tem lá no grafo, então ele está dizendo que é incorreta, porque ele não pode criar uma adjacência de tamanho menor ou maior. Tá? No caso, se ele não passar por aqui, ele pega, ele retorna nada, ou seja, não dá certo, ele dá o valor e retorna. Então se ele retorna daqui, ele não executa mais nada daqui. Se ele executou, ou seja, se ele passou por essas duas condições, então o dicionário, o grafo, recebe o vértice como a chave, tá? E coloca o array de arestas, tá? Então, para cada elemento de aresta, o grafo vai adicionar os vértices, que está nesse array que eu passei aqui, certo? Dentro do grafo. Então ele faz a inserção desse grafo, tanto da chave da aresta, como do vértice e das arestas desse vértice. Ou seja, ele vai criar um índice, que é o vértice, e vai criar um array com as arestas pertencentes àquele vértice. Vamos fazer um teste aqui, como funciona isso. Eu vou mostrar para vocês. Então eu vou executar, então ele já executa aqui o meu menuzinho. Vamos inserir um grafo. Eu vou inserir o grafo de acordo com essa figura que está aqui. Então digamos o seguinte, não visualizem a figura já com todos os grafos. Eu vou criar o grafo A. Então a opção 1, que é inserir o grafo, informe o vértice, é A, tá? Informe as arestas separadas por vírgula. Acontece que A é o primeiro vértice que está entrando, certo? Então assim, o primeiro grafo que está entrando, então ele não tem vértice para ninguém, ele não tem ligação com ninguém. Então eu simplesmente deixo em branco,
certo? Se eu mostrar esse grafo no 3, olha aqui, ele mostra o A e ele não tem ligação com ninguém. Agora eu vou inserir o segundo grafo, vou inserir B. Então eu escolho a opção 1, insiro B e digo que B tem ligação com quem? Quais as arestas de B? B tem ligação com A, porque só existe A. Então se só existe A, eu coloco a ligação com A, certo? Se eu mostrar, opção 3, eu tenho que A tem ligação com B e que B tem ligação com A, certo? Agora eu vou criar C. Visualize o seguinte, eu só tenho A, B e C. Então vou criar a opção 1, crio o vértice C. Nesse momento que eu tenho só A, B e C, C tem ligação só com quem? Com A. Então C tem ligação só com A. Os outros ainda que não existem, tá? Então se ele só tem ligação com A, eu coloco aqui a aresta A. Se eu mostrar, então A já se liga com B e já se liga com C. B só se liga com A e C só se liga com A. Vou criar mais um vértice que é o D. Então formo o vértice D. Lembre-se, a mesma coisa que eu falei. Não existe ainda E e F. Não existe ainda E e F. Existe A, B, C, A, B, C. O D se liga com quem? Se liga com A e se liga com C. Então eu boto A, vírgula, C. Se eu mostrar, tá aqui, ó. Vértice C, por enquanto, só se liga com A e D. E vértice D só se liga com A e C. Vou criar agora o vértice E. O vértice E ele se liga com quem? Por enquanto... Ah, desculpe. Ah, não, tudo bem, tá certo. Nada não. Vértice E. Vértice E, por enquanto, se liga com quem? Não existe o F, só existe o D. A, B, C, D. Então, o vértice E, por enquanto, ele só se liga com D. Se eu mostrar... Olha, o vértice D já se liga com A, certo? O vértice D se liga com C e se liga com E. E agora eu vou criar o último grafo daqui, que é o F. Então, opção 1, grafo F. Agora, quais são as arestas? Todos estão criados. F se conecta com C, C existe, existe. F se conecta com E, E existe, existe. F se conecta com D, existe, existe. Então, ele se conecta com C, D e E. Certo? Então eu coloco aqui C, vírgula D, vírgula E. Criou o grafo. Se eu mostrar, tá aqui. Todo o grafo já pronto. Então A se conecta com B, se conecta com C e com D. B só se conecta com A. Tá vendo? C se conecta com A, C se conecta com D e C se conecta com F. Tá aqui. O D se conecta com A, D se conecta com C, D se conecta com E e D se conecta com F. Tá aqui. O E só se conecta com D e com F. E o F se conecta com C, com D e com E. Certo? Então o meu grafo já está pronto. Tá? Então, qual a opção que eu tenho agora? Que eu escolhi remover um grafo. Então entenda o seguinte, para que eu remova, por exemplo, se eu quiser remover B, eu tenho que remover o dicionário, isso aqui, eu tenho que remover todo esse valor e tenho que remover B onde ele aparecer, só o elemento. Então se eu removesse B, ele removeria essa entrada do dicionário, que isso aqui eu estou removendo o vértice e vou fazer uma busca em cada elemento do dicionário procurando B. E onde tiver B, eu excluo. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos escolher D, que é um grafo bem popularzinho aqui. Vamos para a função que aí eu mostro aqui. Então eu criei uma função chamada removeGrafo. Tá? A primeira coisa que eu faço é verificar se existe o vértice em grafo.
nas chaves do grafo. No caso, disse que queria remover quem? D. Existe esse grafo, esse vértice D? Existe. O que é que ele faz? Grafo, que é esse dicionário aqui, grafo.pop, quem? O vértice. Então ele vai dar um pop nisso aqui. Ele vai arrancar todo esse valor aqui. Ele vai arrancar o grafo, o vértice D e todas as arestas pertencentes a D. Depois ele vai fazer o seguinte, em cada chave aqui, para ver, ele vai pegar cada valor de chave desse e vou iterar essa chave tudinho. Então eu tirei D, não foi? Não tirei D? Então eu só tenho agora A, B, C, E, F. Então ele vai entrar em cada chave dessa aqui, ele vai agora percorrer, ele percorreu essa chave. Então aqui é for V na chave do grafo. Aí a primeira chave que ele vai pegar é o que? A. Aí ele vai chegar dentro de A e vai percorrer essa lista aqui, B, C e D. Ela vai percorrer essa lista. Então, para cada elemento desse dicionário de grafo, eu vou fazer o que? Se o elemento que estiver dentro dessa lista, se o elemento dessa lista for igual ao valor do vértice que eu quero tirar, o que é que ele faz? No grafo, ou seja, nessa entrada do dicionário, eu dou um pop, tá? Do índice, porque é o seguinte, a lista você tem 0, 1, 2, lista 0, ou seja, eu vou dar o pop, ele só funciona com o índice da lista. Não adianta eu colocar aqui pop D, ele não vai reconhecer isso. Então eu tenho que pegar o índice, que é o que? O grafo ponto índice desse elemento. O I, ele recebe esse valor aqui. Por exemplo, eu não estou em A, então o I, o primeiro valor de I no for vai ser B. O I, B é igual ao vértice, se lembra que o vértice que eu tirei foi o quê? D. Não. Aí ele volta para cá para esse for. Qual é o próximo valor do for? Do I? C. Aí o C é igual a D? Não. Volta. Aí agora ele vai pegar o D. Aí aqui, D é igual a D? É. Aí, grafo V é quem? Grafo V é isso aqui. É o A do índice. No índice A, exclua o índice do A. Ou seja, o valor, que nesse caso aqui vai ser 2, que é 0, 1, 2. Exclua o valor 2, o índice 2. Aí ele, pum, arranca. Certo? Vamos testar? Então nós temos esses grafos aqui. A, B, C, D e E. O que foi que eu disse que eu queria tirar? Grafo D. Escolha a sua opção, no caso, né? Remover grafo. Informe o vértice. Quero tirar o vértice D. Beleza, ele fez. Como é que eu sei? 3. Opção. Todos os Ds sumiram. Não tem mais nenhum D. Ou seja, eu excluí isso aqui e excluí em A, C, E e F todas as ligações que tinham com o D. Aí você diz, bom, exclua o C. O C também é bem popularzinho, tem F, C. Então vamos lá, quero excluir o C agora. Excluir o C. Aí o que foi que eu fiz aqui no D, no caso? Excluir isso, excluir isso, isso, isso e isso. Então meu grafo agora está assim. Se eu excluir C, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter A e não vou ter ligação com A e com F, ou seja, em A vai sair o C e em F vai sair o C. Vamos testar. Opção 3, opção 2, quero excluir o C. Vamos ver como é que está o meu grafo agora. Olha só. A
eu tirei isso aqui, né? A se conecta só com B. B se conecta só com A. E se conecta com F e F se conecta com E. Ou seja, eu agora, meu grafo está isso aqui. Eu tenho dois grafos separados. Certo? E assim por diante. Se eu for tirando cada um deles, eles vão sumindo. Certo, galera? Então, qualquer coisa, estamos aí. A tarefa é essa: é retirar um vértice de um grafo e retirar todas as ligações que haviam para esse vértice que foi excluído. Beleza? Qualquer coisa, pode perguntar, pode ficar tranquilo que a gente está aqui para ajudar. Um abraço a todos e boa noite.